Olá, seja bem-vindo ao 10º aniversário da Igreja Batista Liberdade de Itupeva. A IBLE é uma igreja que ama a Jesus e ajuda outros a segui-lo. A IBLE existe para viver em adoração e serviço ao Senhor, ir e testemunhar de Cristo, valorizar a comunhão cristã, edificar os filhos de Deus e reproduzir outras igrejas para a glória de Cristo. Tem sido uma grande bênção servir a Deus junto com essas pessoas, e eu convido você também a se juntar a nós, para viver em adoração a esse Deus maravilhoso, que nos amou, nos salvou e tem cuidado de nós. Vamos orar nesse momento, pedindo, clamando para que Deus nos abençoe, para que a sua vida seja abençoada através dos testemunhos, dos louvores e principalmente da mensagem da palavra de Deus que nós vamos ouvir. Ore junto comigo. Querido Pai, eu agradeço ao Senhor pelo tempo que o Senhor tem nos dado de vida para respirar, e eu agradeço pelo grupo que o Senhor formou aqui em Itupeva. Pessoas, homens, mulheres, crianças, jovens, idosos, pessoas que são imperfeitas, mas que servem ao Deus perfeito, que tem cuidado das nossas famílias, tem cuidado deste ministério. E eu agradeço, Pai, porque o Senhor tem usado pessoas para nos abençoar, pessoas que o Senhor tem capacitado. Eu agradeço por todos aqueles que já passaram por esta igreja, homens e mulheres que amam o Senhor. Alguns mudaram por causa de trabalho, outros, ó Deus, o Senhor tem levado para perto de Ti. E eu peço que o Senhor continue cuidando do grupo que está aqui. E também, Pai, eu peço que o Senhor cuide daqueles que irão chegar, pessoas que irão Te conhecer como Salvador. Usa a vida de cada membro da IBLE para ser uma bênção na vida de outras pessoas. Abençoa o nosso tempo nesta noite. Nos capacita, nos ajuda a fazer tudo com as Tuas forças, para que seja um tempo de adoração exclusivamente ao Senhor. Nós Te louvamos e Te adoramos e oramos em nome do Senhor Jesus. Amém. Vamos louvar ao nosso Deus junto com o grupo de louvor. Boa noite, irmãos. Sejam muito bem-vindos. Graças a Deus, por 10 anos da nossa igreja. E vamos comemorar louvando o nosso Deus, agradecendo por essa bênção. Vamos cantar a bênção. Abençoe e guarde, que o rosto dele brilhe em ti. Receba a graça do Senhor, que Deus volte tua face a ti e te dê paz.
a bênção se derrame até 1000 gerações, tua família e teus filhos e os filhos de teus filhos. Que a bênção se derrame até 1000 gerações, tua família e teus filhos e os filhos de teus filhos. Que a bênção se derrame até 1000 gerações, tua família e teus filhos e os filhos de teus filhos. Sua presença te acompanhe por detrás, por diante, do teu lado e em ti. É contigo, é por ti, e de dia e de noite, ao saíres, ao voltar, em teu riso, em teu choro, é contigo, é por ti, 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 é contigo, é por ti.
Sou filho de Deus, sim, eu sou. Escolhido, perdoado, eu sou quem dizes que eu sou. Tu és por mim até o fim. Eu sou quem dizes que eu sou. Escolhido, perdoado, eu sou quem dizes que eu sou. Tu és por mim até o fim. Eu sou quem dizes que eu sou. Eu sou quem dizes que eu sou. Quem Deus libertar, livre enfim será. Sou filho de Deus, sim, eu sou. Em tua casa, ó Pai, há um lugar pra mim. Sou filho de Deus, sim, eu sou. Eu vejo o Rei da Glória vindo com o seu poder. A terra vai estremecer. Eu vejo a sua graça, os pecados perdoar. A terra vai então cantar. Hosana, Hosana, Hosana nas alturas. Hosana, Hosana nas alturas. Eu vejo um povo eleito assumindo seu lugar pra sua fé compartilhar. Eu vejo um avivamento quando o teu povo orar e te buscar, e te buscar. Hosana, Hosana, Hosana nas alturas. Hosana, Hosana nas alturas.
sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora. A tua igreja te adora. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora. A tua igreja te adora. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o rei, para dizer que tu és o Senhor. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o rei, para dizer que tu és o Senhor, para dizer que tu és o rei, para dizer que tu és o Senhor, para dizer que tu és o rei, para dizer que tu és o Senhor. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora. A tua igreja te adora. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia,
canto pelo que fez por mim. Digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Rei que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Rei que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Rei que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus, digno, oh, que tremenda graça, oh, que infalível amor, tomou o meu lugar, a minha cruz levou, você deu sua vida, estou liberto enfim. Oh, Jesus, eu canto pelo que fez por mim. Chegamos naquele momento especial da nossa noite, o tempo onde nós vamos ouvir a palavra de Deus. E quem vai trazer a mensagem para nós é o pastor Danilo, da Igreja Batista Maranata, em Uberaba. Tem sido uma grande bênção servir a Deus junto com o Danilo, né? Nós viemos do mesmo lugar, né? Nós moramos há muito tempo atrás no mesmo bairro, na mesma faculdade, e também servimos a Deus e temos nos encontrado em alguns congressos por aí. Então, a nossa oração é que Deus abençoe o Danilo, abençoe também a sua vida, que vai ouvir essa mensagem, e que ela fale ao seu coração, para que você seja mais parecida com o Senhor Jesus Cristo, e que Deus coloque um alvo na sua vida. Convido o pastor Danilo para que ele possa pregar e que o Senhor seja louvado e adorado através desta mensagem. Graças a Deus, irmãos. Um grande privilégio ter a oportunidade de trazer a mensagem à amada igreja, né? E meu nome é Danilo, né? Pastor Danilo. Eu pastorei aqui na cidade de Uberaba, Minas Gerais. Queria que os irmãos abrissem suas Bíblias em Filipenses capítulo 3. Né? Quero ler versículos 10 a 21. Filipenses 3, 10 a 21. E o texto nos diz assim: o que eu quero é conhecer a Cristo e o poder da sua ressurreição, tomar parte nos seus sofrimentos e me tornar como ele na sua morte, para que de algum modo alcançar a ressurreição dentre os mortos. Não que eu já tenha recebido isso, ou já tenha obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo, para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficam para trás, avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Todos, pois, que somos maduros, tenhamos esse modo de pensar. E se de alguma forma vocês pensam de modo diferente, também isto Deus revelará para vocês. Seja como for, andemos de acordo com o que já alcançamos. Irmãos, sejam meus imitadores e observem os que vivem segundo o exemplo que temos dado a vocês. Pois muitos andam entre nós, dos quais repetidas vezes lhe dizia:
agora digo, até chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. O destino deles é a perdição, o Deus deles é o ventre, e a glória deles está naquilo que deveriam se envergonhar, visto que só pensam em coisas terrenas. Pois nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo na sua glória, segundo a eficácia do poder que ele tem até subordinar a si todas as coisas. Vamos orar? Pai, nós estamos diante da sua palavra, nós pedimos que essa fale a nós, meu Pai, que ela nos conforte, ao mesmo tempo nos confronte. Nos usa, meu Pai, e também faça com que nós possamos aplicar essa palavra em nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, Filipenses é uma carta que Paulo escreve preso, né, uma carta de prisão. E é interessante que ele aborda nessa carta o tema da unidade, né? Ele quer trabalhar esse assunto com a igreja. Ele escreve a carta para tratar um problema que estava ocorrendo dentro da igreja. Ele cita Evode e Sintique um pouco mais adiante. E Paulo aproveita esse momento para trazer uma mensagem à igreja, né? Capítulo 1, versículo de número 12, Paulo diz que tudo aquilo que ele estava sofrendo estava colaborando, né, para a propagação do evangelho. Então ele não encarava o sofrimento que ele passa, né, como algo sem sentido, mas pelo contrário. E tanto aqui que nós vemos que no versículo de número 10, né, ele diz que quer fazer parte do sofrimento de Cristo e também deve ser um sentimento nosso também. Mas eu quero pensar nessa mensagem com os irmãos, com a igreja, sobre para onde nós estamos indo, né? Nós estamos há mais de um ano nesse contexto de pandemia, né? Um tempo muito difícil, um tempo de provações, de tribulações. E essa pergunta ela faz todo sentido, porque quando nós sabemos para onde nós estamos indo, quando nós entendemos o agir de Deus em nossas vidas, né? O sofrimento ele não fica sem sentido, né? Como Paulo expressa aqui. Todos nós precisamos de objetivos, todos nós precisamos aonde nós estamos indo, saber onde nós estamos indo. E Paulo aqui em Filipenses ele nos ajuda, né, a realinhar esse pensamento, né? A igreja ela tem passado por muito tempo sem se lembrar, né, que Cristo está voltando, que um dia nós vamos nos encontrar com Ele, que esse período, né, esse tempo que nós vivemos é um tempo curto, né? A pandemia mostra isso, que há uma brevidade quando nós falamos em sentido de vida, né? Muitos dos nossos conhecidos, parentes partiram, né? Tem pessoas hoje partindo sem Jesus Cristo, né? E Filipenses está aqui nas Escrituras, no Novo Testamento, para nos ajudar, né, a lembrar que o Senhor Jesus Cristo deu a vida no Calvário por cada um de nós e nós precisamos prosseguir para o alvo que é Ele, viver, né? Paulo vai falar adiante no texto para a gente viver de acordo com aquilo que já alcançamos, que é a salvação em Cristo Jesus. Então, antes da gente meditar, pare e pensa nisso, né? Meditar na palavra, pare e pensa para onde você está indo, né? Qual que é o destino da sua vida, como anda a sua caminhada com Deus, né? Essas perguntas, elas fazem sentido nesse momento agora, as pessoas estão procurando a Deus, as pessoas precisam nesse momento de uma mensagem de esperança, né? E muitas vezes o Senhor quer usar você, quer usar a sua vida para que esses possam aí ter esse contato, né, com o Evangelho. E Paulo nos ensina nesse texto, né, 3 verdades, né? A gente vai pensar qual que deve ser a direção, o alvo que a nossa vida ela deve tomar, mesmo em tempos de incertezas, né? A igreja é interessante quando nós olhamos para trás, ela sempre passou por momentos difíceis, né? Desde a sua fundação, perseguições. Ao longo da história da igreja também, ela vem passando por momentos difíceis, né? E o Senhor Jesus Cristo, ele sempre tem amparado a igreja, né?
Mas quando nós pensamos em vida cristã, qual deve ser o nosso objetivo? Né? Como vamos ser usados por Deus e como nós vamos impactar vidas com as nossas vidas, né? Pensando nisso, né? Verso de número 12, Paulo começa a falar sobre a soberana vocação. Primeiro ponto de hoje à noite que é que o verdadeiro cristão ele sabe para onde está indo, né? Você sabe para onde você vai? Verso 12 fala: não que eu já tenha recebido isso, mas que já tenho obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo que também fui conquistado por Cristo Jesus. Uma verdade, algo que nós aprendemos desde o momento que nós cremos em Cristo como nosso único e suficiente Salvador, é que há uma promessa. João capítulo 14 diz que o Senhor Jesus foi preparar lugar, né? E o cristão sabe que Cristo conquistou isso através da sua morte na cruz. Jesus morre em nosso lugar, né? Paulo em Romanos diz, né, que ele nos redime, né? Ele nos justifica. Esses termos eles significam que a morte de Cristo, ela nos deu um livre acesso ao Pai e também a vida eterna. E com isso, Paulo quer demonstrar que se nós estamos em Cristo verdadeiramente, né, nós devemos continuar a caminhar, porque nós somos chamados por Ele a caminhar, a continuar, né? E a jornada ela não termina no momento que nós cremos em Cristo, ela começa. Muitos creem assim, né? Agora que eu cheguei a Cristo Jesus, agora que eu sou um homem salvo, uma mulher salva, acabou, é só esperar Jesus voltar. Não. Ali começa uma caminhada, uma jornada, né? Uma jornada que muitas vezes a gente não vai acertar, creio que muitas vezes a gente mais erra do que acerta, mas o Senhor está conosco, né? E Ele quer moldar a nossa vida, Ele quer usar a nossa vida para a glória dEle. E Paulo diz isso, né? Ele prossegue para conquistar aquilo também que ele foi conquistado em Cristo Jesus, né? Versículo de número 13, irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo já alcançado. Mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, avanço para o alvo, avanço para as que estão diante de mim, né? Versículo 14, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. No capítulo 2, versículo 12, Paulo emprega um princípio, né, que ele diz para os crentes desenvolverem a sua salvação, né? A salvação num sentido de continuar a caminhar, continuar realmente a prosseguir esse caminho, né? No momento que você é salvo ali, como eu disse antes, começa uma jornada, né? E qual que é o intuito de Paulo aqui, né? É dizer que há um alvo a ser conquistado, né? Que é essa soberana vocação, que é a salvação em Cristo Jesus. Já foi alcançado na cruz, né? E ele vai se completar no dia que nós vamos estar juntamente com o nosso Salvador. Esse é um princípio muito importante que nós não devemos nos esquecer, porque facilmente a gente perde o foco. Nós estamos muitas vezes inseridos numa igreja e temos problemas pessoais, muitas vezes, temos problemas na igreja, passamos por outros tipos de dificuldades. Agora, nesse tempo de pandemia, luto, né? Quantos não estão passando por luto, passando por alguma dificuldade, estão ansiosos, estão passando por depressão, e isso tudo tende ao quê? A tirar o nosso foco, né? Como Paulo fala aqui, o alvo, né? E nós começamos a focar em quê? Questões secundárias. Questões que muitas vezes tiram a gente daquilo que o Senhor tem preparado para nós, né? E nós só vamos terminar a carreira cristã, nós só vamos conseguir realmente ter êxito na nossa caminhada com Deus se a gente não perde esse foco, se a gente não perde esse alvo. Versículo 14 fala, prossigo para o alvo. Olha que interessante a figura que Paulo emprega no versículo de número 13. Ele fala que esquecendo-me das coisas que ficam para trás. Paulo está dizendo aqui que ele deixa os fardos, as dificuldades para trás, porque aquilo que está diante dele é muito mais valoroso, não é? Muitas vezes a gente se pega tratando com questões,
nos pegamos perdendo tempo com situações que não valem a pena. O que vale a pena verdadeiramente é a soberana vocação, é a salvação em Cristo Jesus. Paulo fala em Romanos capítulo 8, versículo 18, que nada se compara com a glória que há de ser revelada. Nada. Não tem algo palpável hoje, algo que nós vamos experimentar que venha se comparar com aquilo que o Senhor tem preparado para cada um de nós. Por isso que ele disse que, olha, eu deixo tudo, tudo que me atrapalha, eu deixo essas coisas para trás e avanço para as coisas que estão adiante de mim. No capítulo 1 de Filipenses, se você analisar, Paulo diz que, olha, eu estou preso, minhas cadeias têm me ajudado a pregar o Evangelho. Há pessoas que pregam o Evangelho por inveja ou motivos não válidos, mas ele disse, olha, isso tudo não é algo que eu vou me apegar, isso tudo não é algo que vai me impedir de fazer aquilo pelo qual o Senhor Jesus Cristo me chamou. Tanto que ele diz que não sei se é melhor estar vivo pregando o Evangelho ou partir e estar com Cristo. Mas, se for vontade do Senhor, que eu fique pregando o Evangelho a vocês. Então, Paulo tinha essa ótica da vida dele, que ele era um instrumento nas mãos do Senhor, Deus queria usar a vida dele para pregar o Evangelho para a sua glória. E essa verdade, ela se aplica a nós também. Deus quer usar você, Deus quer usar a sua família, Deus quer usar a sua igreja para a glória dele. E como nós fazemos isso? Quando nós focamos nele. Quando nós temos a nossa vida dedicada ao Senhor. Então, esse é o desejo de Deus. Versículo de número 15, agora, no capítulo de número 3 de Filipenses, ele disse, todos, pois, que somos maduros, tenhamos esse modo de pensar. E se alguma coisa vocês pensam de modo diferente, também isso Deus revelará a vocês. Seja como for, andemos de acordo com aquilo que já alcançamos. Olha que interessante, Então, quando nós alcançamos a maturidade, nós temos esse modo de pensar. Se alguém pensa de modo diferente, que Deus revele a forma correta de pensar a vocês. Mas seja como for, que nós venhamos andar de acordo com aquilo que já alcançamos. Novamente, uma referência que Paulo faz é o quê? A salvação. Havia uma divergência teológica ali na igreja, e Paulo orienta que eles deveriam prosseguir para o alvo. Então, muitas vezes, deixar aquilo de lado. Não estou dizendo para você não tratar problemas da igreja, mas muitas vezes, como eu falei antes, questões secundárias nos impedem de prosseguir. Você vai perceber que muitas vezes problemas, num contexto, falando agora num contexto maior, num contexto de igreja, não são problemas teológicos, são problemas relacionais, coisas que o orgulho nos impede de tratar. E Paulo vai dizer que esses irmãos, eles deveriam reavaliar isso, se são maduros em Cristo Jesus. Tiago, na sua epístola, ele aborda esse assunto, dizendo que a ideia, o objetivo do Senhor, em meio às tribulações, em meio às dificuldades que nós passamos, é nos tornar perfeitos, maduros e íntegros. Então, conforme nós vamos passando por mais dificuldades, nós devemos nos tornar pessoas maduras, em analisar, em distinguir, Olha, isso acontece por isso, Isso acontece porque eu tenho tido tal postura e eu preciso mudar isso na minha vida para que realmente eu possa cumprir o objetivo de Deus, para a minha vida. Versículo 17. Irmãos, sejam meus imitadores e observem os que vivem segundo o exemplo que temos dado a vocês. Paulo chama a responsabilidade para se falar, olha, andem da forma que eu tenho andado, Paulo não faria isso se ele não fosse um homem que buscasse essa excelência em sua vida, em viver para o Senhor, e prosseguir sempre para o alvo que Deus tem colocado para ele. Muitas vezes,
Problemas acontecem em nossas vidas porque as nossas referências elas estão aquém daquilo que Deus tem para nós, né? Nossas referências são pessoas que não são tementes a Deus. Nossas referências são pessoas que não têm a mesma fé que a gente. Aí está o nosso erro. Nós precisamos ter como referência pessoas tementes a Deus. Por isso Paulo fala, olha, imitem o meu proceder. Sejam meus imitadores, né? A ideia aqui de olhar o andar, o proceder deles, eu preciso ser como ele. Eu preciso andar como ele, né? E o nosso maior referencial é o Senhor Jesus Cristo. Não tem um melhor referencial que o Cristo, né? Cristo exemplificou como nós devemos ser como filhos de Deus. Então Paulo chama essa responsabilidade para si, dizendo que nós precisamos andar dessa maneira. Versículo 18, pois muitos andam entre nós, dos quais repetidas vezes eu lhe dizia, e agora digo, até chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. Olha que interessante. Essas pessoas elas estão inseridas no meio da igreja. Versículo 18, eles andam entre nós. Paulo já tinha alertado a igreja a respeito deles, né? Agora Paulo dá uma ênfase que diz que, olha, eu estou falando isso agora chorando. E estes são inimigos da cruz. Pessoas que muitas vezes estão frequentes, pessoas que trabalham no andar da igreja, mas são inimigos da cruz. E Paulo cita características dessa pessoa que é inimiga da cruz. Verso 19, o destino deles é a perdição, o Deus deles é o ventre, e a glória deles está naquilo que se deveriam envergonhar, visto que só pensam em coisas terrenas. Quais são as características, né? O Deus dele são eles mesmos. São pessoas que sempre estão olhando para quem? Para si. Sempre olham para si, orgulhosos, né? Outra coisa, eles têm orgulho daquilo que é vergonhoso, né? Suas realizações estão sempre em destaque, a sua própria carne, né? Olham isso, olha, eu fiz isso, olha, eu me orgulho disso, mas é algo vergonhoso, é algo que não glorifica a Deus. Se nós pararmos para entender, a nossa vida ela deve ser um constante louvor e adoração a Deus. E estes que são inimigos da cruz, eles têm orgulho daquilo que é vergonhoso. Olha, eu dei um jeitinho ali na minha empresa, eu paguei um suborno, paguei uma caixinha, paguei um café, o Brasil é o país do jeito, né? E eu fiz isso e consegui, não é? Então, isso é vergonhoso para nós, mas eles se orgulham disso. Outra característica, né? Eles só pensam em coisas terrenas, né? Versículo 19, né? Visto que só pensam em coisas terrenas. Não conseguem pensar em questões espirituais. A sua vida está sentada onde? No aqui, no agora. Não tem aquela perspectiva que, olha, um dia eu vou partir, eu vou estar com o Salvador. Ou, Senhor, eu sei que o Senhor está para voltar. Eu vou pregar o Evangelho, eu vou testemunhar a respeito do Evangelho para que mais pessoas tenham essa mesma convicção. Então, estes não entenderam ainda qual é o prêmio da soberana vocação. Uma vez que nós entendemos qual o caminho a trilhar, nós precisamos permanecer nele sem desviar. Versículo 16, seja como for, andemos de acordo com aquilo que nós já alcançamos. Não há como nós termos alcançado o prêmio da soberana vocação, a salvação em Cristo Jesus, e ainda está olhando apenas para o hoje. Ainda está vivendo como se nada fosse acontecer. Você já parou para pensar que você vai um dia se encontrar com o Senhor Jesus Cristo? Pode ser agora, durante esse tempo, pode ser daqui a 10, 20, 30 anos, mas um dia isso vai acontecer. Aqueles que são declarados inimigos da cruz, eles não pensam nisso. Pensam só no agora, no conquistar agora, né? E versículo 20, né? Pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador. Olha que interessante, não é? Nós
Precisamos saber para onde nós estamos indo, num conceito que o verdadeiro cristão sabe isso, né? Nós devemos viver de acordo com aquilo que nós já alcançamos, que é a salvação. Se eu sei para onde estou indo, eu vivo de acordo com aquilo que já alcancei. E Paulo diz aqui em última análise que a nossa cidadania, ela não é daqui. Ela é dos céus. Nós somos cidadãos dos céus. Nós estamos aqui, né? Pedro emprega esse princípio dizendo que nós somos peregrinos, né? Nós estamos em terra estranha, até um hino do cantor cristão que diz, né? Que nós estamos em terra estranha, estrangeiro sou, né? E com essa percepção, né? Sendo que minha pátria está no céu, isso vai trazer uma perspectiva diferente para nós, porque nós vamos aguardar, ansiar o dia que nós vamos estar juntamente com o Senhor. Versículo de número 21. O qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do poder que ele tem, até subordinar assim todas as coisas. Então, não somos cidadãos desse mundo, nossa parte está no céu. Então, sendo essa verdade incontestável, eu preciso viver com essa perspectiva, que eu não sou daqui, não sou cidadão daqui. E quando nós paramos para olhar, né, para essa perspectiva que Paulo tem, que lá em Atos 20, versículo 24, ele diz que a vida dele não é preciosa, assim, o ministério que Cristo deu para ele. Você vai ver quem era Paulo antes, perseguidor da igreja, mas depois ele dá a vida pela mensagem que ele estava perseguindo, né? 2 Timóteo capítulo 4, quando ele diz que a vida dele está sendo oferecida como sacrifício ao Senhor, né? Paulo tem essa perspectiva de estar olhando para o Senhor Jesus sempre, entendendo que, olha, o Senhor me salvou e o Senhor tem um propósito para a minha vida, né? E qual é esse propósito? Anunciar as boas novas. Paulo nunca perdeu essa perspectiva. Infelizmente, nós muitas vezes perdemos essa perspectiva, nós deixamos de olhar para o Senhor. Lá em Mateus capítulo 14, versículo 30, tem um exemplo interessante sobre isso, que Jesus chama Pedro a caminhar sobre as águas. E Pedro começa a caminhar, mas em determinado momento ele olha para os lados e naufraga, afunda, né? E quando nós deixamos de olhar para Jesus Cristo, nós começamos a afundar também. Nós deixamos o objetivo, deixamos o alvo de lado. Quando nós deixamos de olhar para Jesus, nosso casamento afunda, nosso emprego, nossos relacionamentos, nossa vida como igreja. E facilmente nós podemos nos assimilar àqueles que são inimigos da cruz. Então, Paulo tem essa preocupação com a igreja. Olha, prossigam para o alvo. Qual que é o alvo? O alvo é Jesus Cristo. Tem muita gente procurando alguma coisa, mas não tem o alvo alinhado com Cristo Jesus. E o que a gente consegue aprender disso tudo? Né? Que ainda a gente não alcançou a perfeição. O que eu quero dizer com isso? Paulo reconhece isso, que nós somos pecadores, nós precisamos prosseguir nessa caminhada com o Senhor, e como eu falei antes, muitas vezes a gente vai errar durante essa caminhada, durante esse percurso, né? E graças ao Pai, nós temos um advogado junto a Ele, 1 João 1,9, nós podemos recorrer a Ele, né? Para prosseguir é necessário deixar algumas coisas para trás, né? Isso não significa desvalorizar aquilo que nós temos, né? Mas o que nós temos, aquilo que nós somos, nossas realizações não deve determinar, né, aonde nós vamos chegar. Quem determina isso é Cristo. Eu devo viver de acordo com aquilo que eu já alcancei, então eu preciso viver a realidade da salvação hoje. Não é aquele pensamento que eu confessei a Cristo como Salvador, um dia
quando eu morrer eu vou para o céu. Sim, isso é verdade. Eu confessei a Cristo como Salvador e eu preciso viver hoje de acordo com isso, né? Pedro emprega isso dizendo que nós devemos viver de modo digno. Paulo também em Efésios, né? Outra coisa importante também, cuidado com questões secundárias. Elas tendem a nos afastar do alvo, né? O alvo é Cristo. E muitas vezes coisas acontecem e isso me tira da presença de Deus. E quinto lugar, a vida cristã é uma corrida, é uma carreira, né? Não no sentido de quem chega primeiro, mas num sentido de estimular uns aos outros, incentivar uns aos outros para que todos estes cheguem ao final, cheguem à soberana vocação, né? Uma ilustração rápida para a gente aplicar isso. Vanderlei Cordeiro, né, nos Jogos Olímpicos de Atenas, ele liderou boa parte da prova. Não sei quem se lembra dessa notícia, né? Mas próximo do final, uma pessoa invade a pista e atrapalha ele. E ele não consegue ali a medalha de ouro, né? O ouro ficou para o italiano e a prata para o norte-americano. Mesmo assim, ele não desistiu. E se nós pararmos para pensar, houve muito preparo, né? Ele não esperava que aquilo acontecesse. Mas aquele incidente, aquela pessoa que invade a pista e impede ele de conquistar o ouro, né? Mesmo tudo isso acontecendo, isso não impediu ele de terminar a corrida. O que a gente entende disso? Que na carreira cristã, na caminhada cristã, muitas vezes vão acontecer situações, vão acontecer problemas que tendem a nos afastar do alvo, né? Questões que vão nos desanimar como crentes, né? A pandemia, dá para aplicar sobre isso, né? Não tem culto presencial na igreja, né? Não tem programação com a igreja, eu não posso visitar os meus parentes, né? E tudo isso vem nos desanimando, né? Mas a gente não deve pegar isso, né, como motivo para deixar de prosseguir para o alvo, né? Em casa eu posso buscar Deus, eu posso acompanhar a programação da igreja, eu posso incentivar outros irmãos que possam estar numa situação pior que a minha, né? Porque o alvo do Senhor para a igreja é que cada um venha a contribuir para a edificação da igreja e de cada um, né, que possa estar passando por esse tempo adverso. Verso 16, eu quero destacar novamente, fala: seja como for, andemos de acordo com o que já alcançamos. Nós somos alcançados por Cristo Jesus. Um alto preço foi pago por cada um de nós e glória a Deus por isso. E hoje nós podemos olhar para que aquilo que Paulo quer falar à igreja, para, olha, deixem questões secundárias de lado e foquem no Salvador. Foque naquilo que Ele tem para a sua vida. Com certeza, né? Nós somos muito mais felizes em servir ao Senhor do que fazer qualquer outra coisa. Então, qual que deve ser o alvo, o objetivo da minha vida como cristão? É sempre estar prosseguindo para o alvo. O alvo é Cristo. Então, eu vou estar prosseguindo para Ele. O autor de Hebreus, ele fala que ele vai deixar todo o peso do pecado que tenazmente o assedia e vai prosseguir para o alvo. O alvo é o Salvador, Jesus Cristo. E esse Cristo, ele há de voltar. Ele está voltando. E nós precisamos estar prontos para receber. Que Deus abençoe você, que essa mensagem tenha sido edificante para a sua vida, né? E que, mesmo na adversidade, nós podemos dizer: louvado seja o nome do Senhor, porque tudo Ele fez. Pai, nós pedimos pelas nossas vidas, por esse tempo que nós passamos, nos ajuda a focalizar, meu Pai, no Senhor. Saber que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus.
saber que nada foge ao controle do Senhor e por isso nós podemos ter segurança, Pai, de viver, de ser igreja, de olhar para o Senhor e saber que nós devemos continuar a caminhar. Nós agradecemos a Ti, em nome de Jesus. Amém. Meu Jesus, a Ti me achego, com temor no coração. És o meu maior anseio, Rei da minha salvação. Pai, a Ti eu agradeço por tão infinito amor que recebe com carinho este pobre pecador. Boa é tua vontade de onisciente Deus, que teus planos sempre estejam conectados com os meus. Ó, perdoa meus pecados, venha me disciplinar, que a pureza de tua glória venha em mim habitar. Santo e majestoso Deus, exaltado é Senhor, coroado sobre a terra, em tua glória e esplendor. Teu é todo o domínio, toda a honra e poder, pelos séculos dos séculos. Amém. Sejas tu meu pensamento ao dormir e ao acordar. Dá-me sede da palavra, sempre nela medita. Faz de mim pequeno Cristo, digno de ser filho teu, anunciando as boas novas, salvação que vem de Deus. Santo e majestoso Deus, exaltado é Senhor, coroado sobre a terra, em tua glória e esplendor. Teu é todo o domínio, toda a honra e poder, pelos séculos dos séculos. Amém. A Ti a honra e a glória para sempre. Amém.
Chegamos ao final do nosso encontro e eu agradeço porque você participou. Juntos estamos louvando a Deus e agradecendo por 10 anos desta igreja. 10 anos onde Deus usou a vida de pessoas, capacitou pessoas para nos abençoar. E também hoje Deus continua usando, capacitando pessoas para ser uma bênção nesta igreja, mas também nos seus lares, nos seus trabalhos e na vida, nos relacionamentos. Eu agradeço porque nesta noite o Senhor nos lembrou de pessoas, nos lembrou de situações, momentos desses 10 anos. Isso traz uma grande emoção, mas também uma grande alegria de saber que Deus tem cuidado desta igreja. E a nossa oração é que Ele continue cuidando até o dia que Ele voltar e nos levar para perto dEle. Nós passamos um tempo curto juntos, mas eu convido você também a participar dos nossos encontros online. E quando nós estivermos também presencial, eu te convido, mas sabemos que nós estamos passando por um tempo difícil. Então, que Deus abençoe a sua vida, que Ele te dê a saúde que você precisa, que Ele dê o sustento que você e sua família necessitam para viver. E eu convido você nesse momento para finalizar o nosso tempo orando ao nosso Deus. Ore junto comigo. Querido Pai, eu te louvo e te adoro, porque tudo isso é para o Senhor, tudo pertence a Ti. Eu agradeço pela Igreja Batista Liberdade de Itupeva, agradeço pelo grupo que tem servido e adorado o Senhor aqui, agradeço porque o Senhor tem nos abençoado através, ó Deus, de outras vidas, irmãos e irmãs. E eu peço que o Senhor continue capacitando os membros da IBRE, que o Senhor trabalhe em nós e através de nós, e aquelas pessoas que irão chegar, que irão participar da nossa igreja, que elas sejam, ó Deus, amadas pelo Senhor, e que nós, como igreja, possamos, ó Deus, ser uma bênção neste lugar, neste bairro, nessa cidade, aonde o Senhor nos levar. Que a IBLE seja uma bênção aonde o Senhor nos levar. Seja no trabalho, em casa ou numa viagem, que possamos mostrar Cristo para todas as pessoas. E eu agradeço, Pai, porque o Senhor nos proporcionou esse momento especial, onde o foco é o Senhor e continua sendo o Senhor, e que assim seja, conforme a Tua vontade. Nós oramos em nome do Senhor Jesus. Amém. Nessa semana, como nós cantamos essa última música, nós temos que viver em oração, mas também como nós ouvimos a mensagem, nós temos um alvo, e que o Senhor continue nos direcionando. Que Deus abençoe a sua vida, a sua família, e que Deus abençoe a sua noite e também a sua semana. Um grande abraço em todos e até a próxima.
o Senhor guia, o Senhor abençoe, o Senhor Deus dando direção para esta nova igreja. Fomos lembrados hoje à noite da importância, Deus, de procurar dar toda a honra e toda a glória ao Senhor. Entender, Deus, que sempre a base desta igreja é o sumo pastor Jesus Cristo. Mas também, Deus, entendemos que não foi por acaso que o Senhor mandou o pastor Gledson e a Bárbara, depois abençoou com Davi e Daniel, para que essa família possa servir aqui nesse local. Para Deus, nesse bairro de Jardim Brasil e depois Jardim Pérola, que a casa deles seja uma grande luz da sua palavra. Deus, eu peço que enquanto parece que o Senhor está em silêncio, que eles possam lembrar desta noite, quando foi cantado, teu amor não falha. Que eles possam lembrar, Deus, que realmente a coroa vamos receber no céu. Ontem, Deus, foi inaugurado um presidente dos Estados Unidos. Mas igual o pastor Charles Spurgeon falou uma vez, se o Deus te chamar para ser pastor, não se abaixe para ser um rei ou um presidente. Nós te agradecemos pelo privilégio de te servir. Agradecemos, Deus, pela sua presença